Futebol sem bola, piu-piu sem frajola. Sou eu assim sem você. Luísa Sonza sem o Chico, avião da FAB sem ministro. Sou eu assim sem você. Foram 21 dias de longa espera, onde a incerteza formava um vazio no peito. A ausência do programa fez com que outros assuntos ganhassem fama. Foi assim, não teve jeito. O Brasil ficou comovido com um caso que logo cedo foi lido em um programa de televisão. A pobre Luísa, pelo comunista Chico, foi se apaixonar e não aceitou quando no banheiro de um bar ele quis pôr em prática a vida em comunhão. Escreveu uma carta, leu ao vivo na Ana Maria Braga, mas ignorou uma certa parte do seu passado. Se dizendo a heroína mais forte e mais bela, esqueceu que outrora quem pôs chifres foi ela, saindo com um amigo do ex-namorado. Falando assim, até parece hipocrisia, mas há certa sintonia com outro caso que repercutiu também. Para não pegar fila de espera, a flamenguista usou um avião da Força Aérea para ir no jogo. Adivinha de quem? Quem a criticou por ir ver a taça cometeu violência de gênero e raça, foi o que disse Aniele Franco. Mas a ministra que viajou para que o racismo fosse combatido viu o story de sua assessora e fingiu não ter lido. É que ali não foi racismo, pois o ataque foi contra branco. Mas agora chega de enrolação, vamos ao que interessa, pois o coração dentro do peito parece que pula. Pois nessa semana voltou finalmente o programa Conversa com o Presidente para eu mostrar as mentiras de Lula. Depois de 21 dias sem o programa, nessa terça-feira, 26 de setembro, finalmente foi ao ar o Conversa com o Presidente. Vocês devem lembrar que nas 2 últimas semanas a gente não teve Conversa com o Presidente porque a agenda estava muito complicada na Índia, quando teve a reunião do G20, e depois de Nova York, com a reunião da ONU. Por sinal, esse período sem o programa parece não ter feito muito bem para o governo, que aparentemente está passando por uma crise financeira. Nem dinheiro para comprar mais microfones não tem. Fala, não me diga! Na edição de hoje, que contou com a participação do ministro da Educação, Camilo Santana, e também da ministra da Saúde, Nízia Trindade, Marcos Uchoa precisou ficar passando o microfone para cada um que iria falar. Ministro, eu vou passar o microfone aqui para a ministra. Agora, isso é extraordinário porque, primeiro, que a gente deixa de importar, né? O dinheiro fica aqui para brasileiros e cria trabalho para brasileiro também, né? Exatamente. Bom, assim como aconteceu no último programa, que também teve a participação de Camilo Santana, Lula resolveu assumir o papel de entrevistador e fazer as perguntas por conta própria. Pergunta para ela o seguinte: quanto será investido na execução desse programa? Ao todo, está previsto investimentos de 42 bilhões e 100 milhões de reais. Aliás, o programa a que eles se referem parece tão bom que terá investimento até de personagem de desenho animado. Nós vamos ter também 23 bilhões de investimento do setor privado e mais financiamentos que virão do BN10 e da FINEP. Do BN10... Anda! E para continuar o programa, o entrevistador Lula trouxe mais uma pergunta. Favorável. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes de passar a palavra para o Camilo. Que história é essa de que tem alguém querendo fazer projeto para que possa vender o sangue do povo brasileiro? Eu acho, com a devida licença, um verdadeiro absurdo. Outro ponto que chamou muita atenção na conversa de hoje foi quando Lula disse isso. Eu digo sempre o seguinte: quando eu era jovem, o meu sonho era muito pequeno. Eu sonhava ter uma profissão, sonhava ter um bom emprego, sonhava casar, constituir família. Hoje, a meninada pode até ter muito mais sonho do que eu, porque tem muito mais informação do que eu. Mas a verdade é que a possibilidade de realizar o sonho dele está mais difícil, porque a competitividade é maior, o mercado está mais difícil. Espera aí, Lula está dizendo que depois de termos passado por mais de 14 anos de governo do PT, as possibilidades de os jovens de hoje realizarem seus sonhos são menores do que quando Lula era jovem? Aliás, eu já vi muito petista por aí usando como argumento para defender Lula a afirmação de que só chegou a uma universidade graças a Lula. E aí agora, Lula, que sempre se promoveu como o maior investidor de universidades, escolas técnicas, etc., diz que as possibilidades de os jovens de hoje realizarem seus sonhos são menores porque a competitividade é maior. Não é um pouco contraditório? É verdade. Bom, o Showa trouxe a próxima pergunta. Não, pera. Lula trouxe a próxima pergunta. Por isso, eu queria perguntar para o Camilo. Vou perguntar para você, perguntar para o Camilo. Afinal,
O que é essa estratégia nacional de escola conectada, Camilo? Camilo, como bom puxa-saco do chefe, respondeu assim como no programa anterior, dizendo aquilo que Lula iria fazer. A estratégia foi que o senhor vai criar um comitê através de um decreto hoje, que vai participar vários ministérios, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, da própria Casa Civil, né? Com um entrevistado desse, quem não quer continuar como entrevistador, né, Lula? Tanto que Lula continuou na função. Ô Camilo, nesse plano estratégico de escolas conectadas, o que é as outras coisas mais importantes que vai acontecer no Brasil? A partir do lançamento desse programa, o que você acha que vai acontecer? Bom, Lula gostou tanto do papel de entrevistador que Marcos Uchoa resolveu mudar também para o papel de entrevistado. Lendo no celular, as pessoas estão lendo no tablet, ou seja... Mas na verdade, presidente, não é isso não. Até o que está acontecendo, por exemplo, países como a Suécia estão voltando a livro e caderno e escrever à mão em sala de aula, porque estão descobrindo que para o aprendizado é muito importante essa coisa de você fixar o que você aprende escrevendo. Então, está se tirando muito de computador de dentro de sala de aula. É muito importante a internet, obviamente não estamos ninguém negando isso, mas na sala de aula, para a criança, o livro, o caderno, o lápis ainda é muito importante. E ainda no assunto educação, Lula falou sobre o tipo de cidadão que o governo quer formar para o Brasil. Então eu penso que essa estratégia de escola conectada, a gente tem que ter em conta que tipo de ser humano a gente está formando para o Brasil. A gente quer combater a mentira. A gente quer combater a fake news. Olha, seu Lula, para atingir esse objetivo, as tais escolas conectadas terão que ensinar aos alunos que a famosa lei da igualdade salarial entre homens e mulheres que o senhor diz ter criado em 2023, na verdade já existia desde 1952, e essa, por sua vez, alterava a redação de uma lei que tratava do mesmo assunto e que já existia desde 1943. Ih, rapaz... As escolas conectadas terão de ensinar aos alunos também que no programa Casa Verde e Amarela da gestão Bolsonaro, as casas não eram pintadas de verde e amarelo como o senhor afirmou algumas vezes esse ano. As escolas conectadas terão de ensinar aos alunos também que os governos do PT não acabaram com a fome no Brasil, como o senhor afirmou algumas vezes nesse ano, pois em seu menor número ainda eram mais de 8 milhões de pessoas que estavam em situação de insegurança alimentar grave aqui no Brasil. E eu vou até parar por aqui, porque se for para ensinar sobre todas as mentiras que o senhor já contou, o ensino fundamental passará a ter uns 30 anos. Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. Voltando ao programa, Lula ainda desafiou. Pode escolher um país aí que o Brasil vai ser melhor. A gente vai se transformar. Quem que você quer de exemplo? A Finlândia, a Noruega, a Dinamarca, a Áustria, a Suécia? Pois é, nós vamos ser igual ou melhor. Olha, seu Lula, todos esses países que o senhor citou estão entre os 12 melhores países no ranking mundial de honestidade. Se o objetivo é superá-los, francamente, o exemplo que o senhor está dando aqui no Brasil está levando o país para o lado contrário. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Quer um exemplo na prática? O próximo trecho do programa que eu separei. Quando nós ganhamos as eleições, nós tínhamos uma primeira preocupação. Era não só fazer uma radiografia do que tinha acontecido no Brasil, e ao invés de ficar brigando com o que tinha acontecido, aquele negócio de ficar xingando, chorando e jogando a culpa em ninguém, nós resolvemos, ao fazer o diagnóstico, a gente resolveu cuidar. Peraí, o Lula que disse isso. E ao invés de ficar brigando com o que tinha acontecido, aquele negócio de ficar xingando, chorando e jogando a culpa em ninguém. Não é o mesmo que fez isso em quase todos os seus discursos em 2023? De um presidente que não gostava de governador, que não gostava de prefeito, que não gostava do povo, que não gostava de sindicalista, que não gostava de preto, não gostava de quilombola, que um negacionista que vai carregar nas costas pro resto da vida a responsabilidade de metade das pessoas que morreram de Covid porque ele não respeitou a ciência. Que esse país pudesse ter um presidente que contasse 11 mentiras por dia. Se você gostou desse conteúdo, chegou a hora de fazer a sua parte, compartilhando esse vídeo para que cada vez mais pessoas possam saber o que verdadeiramente acontece no Brasil. Se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para receber todo o conteúdo novo que nós publicamos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.